Olá, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos que estão aqui participando desse trabalho no Grupo Espírita Casa de Guará. É um trabalho, que nós estamos realizando agora com os livros e o pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles. E estamos nesse esforço de estarmos tentando dia a dia penetrar no pensamento dela, trazendo para vocês a compreensão da doutrina espírita e, sobretudo, da psicologia espírita, cuja chave para o entendimento de todas as propostas e características se chama nascer de novo, renascer, reencarnar. Então vamos fazer a nossa oração, pedindo a Jesus que nos intua, juntos nessa noite, para nós alargarmos a nossa compreensão, para estarmos contritos sempre, com as lições de Jesus e estarmos aqui dispostos a aprender todo dia um pouco mais do tanto que Jesus nos legou em sua trajetória aqui na terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Vocês estão lembrados que quando nós estudamos o capítulo 3º, cujo título é Todos Exultem, e que a nossa irmã Joana de Ângeles deixou um grande conselho que dizia assim: não te permitas magoar. Deste capítulo 3º até o dia de hoje, aí nós vamos ter o quê? 3 semanas, porque teve o 3º, veio o 4º, hoje nós vamos estudar o capítulo 5º, de hoje é o 5º, emergência espiritual. Lá quando nós aprendemos o conselho de Joana de Ângeles para que a gente não se permita magoar, vocês fizeram esse exercício? Quantas vezes vocês se magoaram nessas 3 semanas? Quantas vezes e o quanto vocês estão ainda tocados por essa energia doentia, patológica mesmo, que está atravancando a vida de vocês? Olha, essa é a pergunta para a introdução daquilo que é o conceito que nós ensinamos a respeito de emergência espiritual lá no capítulo 3º. Vocês lembram? A emergência espiritual é o título de um livro do Stanislav Grof e de sua esposa Cristina Grof. Eles trabalharam muito pesquisaram, investigaram para produzir essa obra com este título, Emergência Espiritual. E esse livro fala sobre o quê? Fala sobre as crises e as transformações espirituais pelas quais nós precisamos com urgência enfrentar para poder termos então uma oportunidade de vivermos uma vida mais equilibrada, mais feliz, menos doente, menos agressiva. Vocês estão lembrados? Esse é um livro antigo, Um livro, eu acho que ele é lá de 1998, mais ou menos, não recordo bem, mas é dessas décadas passadas aí, E essa percepção de que nós precisávamos urgentemente identificar as crises para podermos passar essa travessia de transformação espiritual, já estava lá assinalado no pensamento do Stanislav Grof,
né, e seus amigos em virtude do panorama cultural, social e espiritual que o mundo estava construindo. O mundo no sentido que nós, os humanos, estávamos construindo. E chegamos aqui agora, não é? No século XXI, no ano de 2022, e como estamos? Então, a Joana de Ângeles ela vai trabalhar esse tema, emergência espiritual, para nos ensinar uma série de aprendizados, nos dá uma série de informações para que a gente esteja alerta a respeito dessa dualidade da cultura, né, e dos estudos sociológicos que terminam dividindo a humanidade entre os apelos das instâncias físicas, do bem-estar físico, e os apelos das dores da alma. Então, nós temos hoje uma grande quantidade de energia despendida para resolvermos as questões de ordem física. É o mundo material, na relação filosófica de homem e mundo, que está aí em construção exacerbada. Mas existe um ocultamento, como nos ensina nossa irmã Joana de Ângeles, que é a questão das emoções e sentimentos. Esse ocultamento, ele não é de ordem patológica, porque a questão patológica ocorre pelo nosso desconhecimento desta realidade. Nós investimos muito tempo, investimos muita energia na questão do conhecimento da vida física, de homem e mundo, mas esquecemos que a tríade está aí, é homem, mundo e Deus. Se Deus é prioridade para você, Deus, homem e mundo. Se você coloca a prioridade para o mundo, vai ser homem e mundo, ou mundo e homem, e o que a gente está vivendo é mundo e homem. E como é que eu descubro isso? Simples. Olhe para o Instagram, olhe para o Facebook, o que as pessoas postam, o que elas falam, o que elas dizem. Elas mostram realidades que não condizem com a própria realidade emocional, a realidade do sentimento e a realidade do ser imortal que nós somos. Todos os dias nós somos surpreendidos por uma realidade que está acima do mundo sensível. E essa realidade é uma realidade metafísica, está além do mundo físico. A Joana nos chama muito a atenção para isso. E eu, lembrando, estudando o texto, né, trabalhando esse texto, para a gente falar, conversar aqui nesse instante, eu lembrei de um caso muito interessante que aconteceu recentemente, essa semana, né, de uma mãe jovem, né, na faixa de menos de 40 anos, né, uma mãe que faz exercícios físicos, que quase semi-atleta, né, mãe de 2 filhinhos, e que ela, ao se abaixar para acudir um filho, né, que havia caído e se machucado, ela sentiu uma dor imensa e tentou chamar alguém, mas não conseguiu. E aí, então, a filha mais velha foi quem, achando que a mãe estava brincando, mas depois entendeu que ela estava passando um momento difícil, pegou o celular para ligar para um familiar. O que foi que essa moça teve? Inopinadamente, ela teve um AVC. E aí, levada ao hospital, o que ocorreu? Lá identificou-se, através de um exame, né, transesofágico, ecocardiograma transesofágico, que ela tinha uma doença que é nas coronárias, que ela já havia nascido com ela, portanto, era uma doença congênita. Ela nunca havia descoberto, porque o seu corpo não havia ainda dado este sinal de anomalia, né? Naquele momento foi que ela sentiu.
Então, ela precisou ser removida para São Paulo para fazer uma cirurgia, a cirurgia adequada para a correção desse defeito congênito. E estão vendo o que é a realidade? A realidade não é só uma realidade física. Eu estou ótima, eu estou maravilhosa, meu corpo está muito bem, as correções estéticas todas eu consigo fazer, né, levando em conta todo um trabalho que é o trabalho de investigação da medicina. E aí o que é que ocorre? O que ocorre é a estupefação diante da realidade da vida. A Joana vai dizer, emergência espiritual. Lembrei de um outro caso também muito interessante, aí já foi com a relação terapêutica, né? De uma moça que muito jovem, ela precisou, ela ia fazer uma retirada de mamas, porque ela descobriu um câncer de mamas. Então ela foi fazer aquele périplo todo, né? De fazer, consultar os médicos, exames e tudo, e ela começou a criar uma dependência. Ela passava o dia, ainda não fazia mais nada, ela passava o dia inteiro na televisão e nos livros, artigos, estudando sobre câncer de mama. Até que um momento ela foi aconselhada pela família para procurar um terapeuta. E ela então foi procurar o terapeuta, né, para ajudá-la naquele processo ansioso, angustioso, depressivo que ela estava mergulhando. E ela lá, em determinado momento, né, ela conta que ela estava muito magoada com Deus, porque Deus havia castigado o seu pecado com o câncer de mamas, né? Qual foi o pecado dela? Foi uma traição que estava oculta, né, que o marido não sabia, e quando o câncer de mama se instalou, ela entendeu que era um castigo de Deus. E o terapeuta, então, que estava tentando tirar ela daquele quadro sem conseguir, com os recursos da técnica, né, a clínica dele ali naquele momento, ele estava entendendo que estava falhando porque não estava ajudando aquela moça jovem. Quando ela disse isso, o terapeuta, então, numa interpretação muito própria dele, né, recorre ao Antigo Testamento e diz, olha, minha filha, a Bíblia que você estuda, eu também estudo, eu sou católico, você é evangélica, mas veja bem, Deus não está preocupado com mama de ninguém, não. Deus está preocupado com o pênis do homem, porque lá no Antigo Testamento não fala de mama, fala de circuncisão. Aí ela para nesse momento, começa a chorar, e foi quando ela contou o real motivo de ela entender que ela estava sendo castigada, que tinha sido uma traição oculta, que ninguém tinha descoberto, só ela sabia, né? E o terapeuta, então, conseguiu tirar ela, né, dessa crise violenta para poder devagar ir orientando, né, para que ela pudesse, de si mesma, com sua própria fala, ela encontrar a amenização para aquele momento de crise, né, sair da crise e então enfrentar todo aquele périplo para a cura do câncer de mama. Veja só, e não é só isso, tem um terceiro caso que eu lembrei agora, para falar a respeito de realidade, das duas realidades, né? A realidade do que está no mundo físico, do que eu acho que sei, e uma realidade de ordem das emoções, dos sentimentos, uma realidade de ordem da pulsão de morte mesmo, né? Recentemente, eu acho que essa semana, não sei, uma amiga ligou para mim e disse, olha, a dona daquele salão de beleza que a gente gostava de ir, o Samarina, em Salvador, ela faleceu repentinamente. Eu falei, como assim? Aí ela me disse assim, ela é doadora, né? Era doadora de sangue, e ela foi fazer a sua doação de sangue. Vocês sabem, a gente doa o sangue, mas ele passa por um critério de aferição, né? Para ver doenças, isso e aquilo. Quando o sangue foi passado dessa moça doadora pelo critério de aferição, disse que cobriu-se, né, que ela estava com um câncer violento.
E ela precisou ser internada de imediato para fazer uma transfusão de sangue e começar o tratamento. E ela, inclusive, postou fotos lá no Instagram dela, desse salão de beleza, o Samarina, né? E acho que 3 dias depois, 4, não sei, ela veio a óbito. Para vocês verem que coisa, né? Que coisa seria a expressão para a gente traduzir esse mundo que nós estamos ainda nessa relação horizontal de homem e mundo, esquecendo da colocação de Deus em primeiro lugar. Então a Joana de Ângeles, ela vai mostrar aqui um saber, né, que está no inconsciente nosso, que ele nunca se esgota. Há uma emergência espiritual agora, nesse momento que a gente está vivendo, de crise e transformação espiritual. E essa emergência não é de caráter patológico, é uma necessidade de caráter de existência saudável. Quanto mais a gente oculta a compreensão a respeito do homem, que é composto, na visão, né, da psicologia transpessoal, na visão da psicologia analítica, né, que ele é composto por esses estamentos, né, de ego e self. Então, nós temos explicado aqui, para cada existência, uma personalidade. As personalidades compõem o ego, então vários egos. Aqui é de uma forma bem simples, para que fique compreensível para todos nós que acompanhamos o pensamento de Joana. Então, nós vamos ter o ego como centro da consciência e vamos ter o self como centro da totalidade, né? Esse self, ele tem vários nomes, eu estou repetindo para vocês irem aprendendo devagar. Ele é chamado de si mesmo, de si, de eu divino. Ele tem vários nomes, né, que lhes são dados, mas a gente precisa ter um cuidado de entender que no fundo, o que seria o self? O self é apenas e tudo, né? A parte divina do ser. A gente não estuda no pensamento de Joana, com a nossa irmã Amélia Rodrigues, com o nosso irmão André Luiz, né, que Deus cria incessantemente o princípio espiritual, se é um sopro de Deus, se é uma luz que vem do amor de Deus, então é a parte divina. Vocês compreenderam? Essa parte divina tem uma trajetória de progressão, né, para o crescimento e adquirir os valores morais e espirituais dos quais ele é herdeiro direto de Deus. E aí, através das várias existências, nós vamos então adquirindo essa sutileza do viver, essa sutileza do existir, do estar num corpo biológico e não estar no corpo biológico. Porque olha as histórias que eu contei para vocês, 3 histórias diferentes, bem sucintas, 3 histórias atuais, 3 histórias que representam a realidade do ser humano. Mas nós precisamos superar tudo isso, não é? Porque nós contamos 3 histórias de realidades aparências, cujas pessoas agora estão enfrentando uma realidade da totalidade. Que realidade da totalidade é essa? A realidade da totalidade é que a vida continua depois do túmulo. É que as emoções e os sentimentos, quando eles se tornam patológicos, porque há emoções e sentimentos de ordem superior, que nós vamos conquistando, mas eles, ao serem
desequilibrados pelo adoecimento. E o adoecimento é a energia da nossa mente, que a nossa mente, ela produz essa energia para a sustentação da vida, né? Vida, que é vida de aprendizado. O que é que ocorre? O que ocorre é que nós estamos abandonando essa parte suprassensível do nosso ser. E quanto mais a gente estuda, parece que a gente mais dá valor à parte material. Aí vem aquela corrida pela profissão, pelo trabalho, e ficamos nos esquecendo dessa parte das emoções e sentimentos que podem ser transformadas em pontos de adoecimento. Então, a Joana chama a questão da emergência espiritual, desse tema, para que a gente saia dessa consciência de sono, né? A consciência de sono foi trabalhada pelo Stanislav Grof, né? E a sua esposa, Cristina Grof, ou Grof, mas é Grof, é aberto o som. Então, a gente precisa transcender essa experiência sensível. Nós precisamos aprender a sair da consciência de sono, não é? Então, o que é que ocorre? Eu termino querendo exigir que as pessoas se comportem conforme eu entendo o que é a realidade, e quando elas não agem conforme o que eu entendo o que é a realidade, eu me magoo. Olha o que a Joana disse lá no capítulo 3º. Né? Vocês estão lembrados daquela... Né, o que Jesus falou no capítulo 4, amar sempre. E a Joana, no capítulo 3º, ela vai dizer aquele conselho fantástico dela, né? Que ela diz que a gente não se permita magoar, não te permitas magoar. E Jesus, ame sempre. E Paulo de Tarso, e vamos esclarecer a humanidade, vamos iluminar a humanidade. Mas a gente tem dificuldade com essas sínteses do amor e da vida. Então, nós precisamos entender uma coisa. Quando procuramos uma terapia e mergulhamos no inconsciente, né, enquanto terapeutas, ou atendente fraterno, ou mesmo a própria espiritualidade, os mentores espirituais que tentam penetrar em nosso inconsciente profundo. O que é penetrar no inconsciente profundo? Não é procurar na própria existência os recalques, as repressões, aquelas mágoas, né, especificamente da nossa infância, que nós guardamos lá no fundinho do nosso inconsciente. Porque se somos espíritas e, portanto, reencarnacionistas, e, portanto, aprendemos com a psicologia analítica, né, e a transpessoal, que há muitos egos, porque há muitas personalidades, porque há muitas existências, para cada construção de personalidade, recalques e mágoas guardados no inconsciente. Então, a profundidade desse inconsciente não é como aquela figura do iceberg com a ponta para baixo, porque essa ponta para baixo do iceberg é uma ponta sem fundo. Se formos pensar, como nos ensina a nossa irmã Joana nesse capítulo 5º, a questão da fé cega e da tirania da razão. A fé cega nos colocava num patamar como aquela história da mulher das mamas, acometida de câncer de mama, dizendo que Deus a havia castigado nas mamas porque ela tinha um pecado oculto. Olhe, fé cega no castigo de Deus, fé cega no Deus que pune. Deus é amor, Jesus já nos ensinou. Ele não pune. A gente precisa ter um cuidado danado
com essa interpretação ao pé da letra, né? O que era entendido como punição na época de Moisés, ou antes de Moisés. A gente está falando quase 2000 anos antes de Cristo. É no tempo do mito. Esses 2000 anos antes de Cristo, vamos imaginar que a filosofia surge nesse trânsito do mito e a razão, 600 anos, né, antes de Jesus. Olha o trânsito entre o mito e a razão. Então a filosofia vem fazer esse trabalho para que o homem, então, ele pise na razão. Mas aí o homem, ao tomar posse da razão, o que foi que ocorreu? Transformou a razão numa ditadura. Então, a ditadura da razão, né, e a tirania da fé cega. O que fez o Espiritismo? Qual é o mote principal, que é o fundamento, não é nem um mote, é o fundamento da doutrina espírita? O que ela fala a respeito de fé e razão? Alguém lembra? Alguém lembra? Ninguém está lembrando? Já já a gente vai voltar para essa questão, né? Fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A pergunta agora é essa, que é de Joana, não é minha. A sua fé caminha com a razão, ou a sua fé é cega, ou a sua razão é uma ditadura? Como é que está a sua leitura da realidade? Essa é a profundidade do capítulo de hoje. Como é que está a nossa fé e a nossa razão? Então, nem fé cega, nem ditadura da razão. Então, união dos dois conceitos, né? Então, na história da humanidade, a Joana disse que houve um momento em que os homens viram que havia algo de metafísico, né? Eu já falei aqui com vocês, além da física, né? Que não é de caráter patológico, né? Que transcende a experiência física. O que seria isso? Que estamento de ser humano estaria em curso nesse entendimento? É quando surge a questão da paranormalidade, né? O homem investigativo, ele se volta para a questão da paranormalidade, né? Que passou a fazer parte constitutivo dos estudos do ser humano, né? De seus conflitos, dos seus transtornos, né? Dos seus recalques, das suas condutas aparentemente alienadas, né? Porque a paranormalidade é um conceito. Esse conceito surge da observação dos investigadores da conduta humana quando acordaram, né, que uma série de fenômenos existia nas relações do homem com o mundo, com Deus, e que essa forma de compreensão da realidade dentro de um manancial de opiniões, né, que não faziam ciência, nem era realidade. Aí nós já estamos com Descartes no século XVII, por aí assim, né, lembrando um pouquinho da filosofia, e o homem então se volta para procurar uma explicação científica a respeito do que seria essa normalidade, né? E então foram as observações psíquicas nessa quantidade enorme de livros publicados, de artigos, de trabalhos reveladores, de estudo da mente humana, né? E de suas relações com seu próprio eu, com sua própria construção, que vieram trazer uma luz para a compreensão dessa dimensão espiritual, que é uma emergência espiritual, conforme a nossa
Joana de Ângeles vem nos ensinando, né, de nós identificarmos a crise que cada um de nós está vivendo. Por isso aquela pergunta minha lá do começo, né, que é o pensamento de Joana. Quantas vezes nós ficamos magoados nessas semanas, nessas 3 semanas, quantas vezes a quantidade de mágoa, de energia magoada que nós estamos guardando em nosso coração, e nós não sabemos como fazer para diluir essa energia, sabe? Então a religião ela por si só, ela não vai conseguir diluir a energia. É preciso que a gente procure aconselhamento, procure alguém que nos socorra quanto a isso, porque às vezes a leitura de um livro não é suficiente para a gente mergulhar mais profundamente naqueles conceitos. Então a gente procura também fazer um grupinho de estudo. Um grupinho de estudo é uma coisa, olha, eu acho fantástico a gente estudar, porque cada um recebe uma intuição diferente, uma ajuda diferente, e tem insights fantásticos, né, nos grupos de estudo, e nós vamos então compreendendo a dimensão daquilo que está escrito, porque a letra é morta no papel, quem dá a vida a ela é a nossa compreensão. O que mais nossa Joana quer nos ensinar aqui, meu Deus? Ela diz que nós precisamos estar atento para essa natureza imortal do ser humano. E enquanto a gente não tiver essa ideia pronta dentro de nós da natureza imortal do ser humano, nós vamos ter dificuldades em enfrentar a realidade aparente, porque tudo vai virar um caos, né? Eu estou vivendo um homem imundo, se alguma doença me ocorre, né, biológica, eu acesso à dimensão metafísica e, portanto, à dimensão suprassensível ou a dimensão espiritual, e conforme as minhas crenças, eu vou fazer uma leitura errônea da realidade. Então, o ciclo da vida, como nos lembra Joana, nascer, viver, morrer. Nós precisamos entender isto para não estarmos fazendo julgamentos, né, sem um mínimo de fundamentação. Aí, né? A Joana vai nos dizer que as dores humanas, elas exigem uma terapêutica espiritual. Gente, uma terapêutica espiritual não é uma terapêutica de religião, não. É uma terapêutica de religiosidade, dessa ligação do homem com Deus, sabe? Vai sempre voltar para a tríade da filosofia, né? Homem, Deus e mundo. Alguém me ligou perguntando, né, a respeito do livro que eu tinha falado na palestra, mas que ela não tinha assistido a palestra. Este é um livro, Homem, Deus e Mundo, do Teilhard de Chardin. Procura lá na estante virtual. Está respondido aqui. Se a pessoa for assistir a palestra, ela vai ouvir a resposta, né? Aí ela vai saber. Então, pergunta àqueles que têm assistido para o estudo nosso junto com Joana, né? Ela diz que renascer é a questão da reencarnação no modelo espírita. Necessita ainda de estudos profundos e precisa de uma convicção sua. Não é uma convicção pela fé cega, né? Pela ditadura, nem pela ditadura da razão. É pela investigação. Como é que a gente lê tanto, a gente estuda tanto obras que estão fora do espectro da doutrina espírita, que estão dentro das doutrinas espiritualistas ou das investigações de pesquisadores céticos que viveram essa experiência ultrassensível e grafaram em livros. Mas não aprendemos nada. Na hora que é a hora do nosso testemunho,
né? E a maioria das vezes as nossas doenças biológicas, elas são fruto do tecimento. Nós tecemos pensamentos adoentios. E esses pensamentos doentios adoecem o corpo biológico. A gente precisa saber, aprender que a doutrina espírita tem uma natureza biológica, mas tem uma natureza fenomenológica, né, que transcende o mundo sensível. Compreender isso, essa matriz psicológica, né, do entendimento das relações entre emoções, sentimentos, mágoas e toda essa família toda aí, que está lá elencada no DSM-5. Essa semana eu estava estudando o DSM-4 e o DSM-5, e eu estava vendo que esforço enorme, né, do pessoal estudioso, investigativo, para compilar esses compêndios que servem de norte para os diagnósticos. Há doenças psicológicas que levam cerca de 10 anos para se fechar um diagnóstico. E quando a gente vai vendo lá, capítulo 2º, capítulo 3º, capítulo 4º, meu Deus do céu, aí fica aquele dueto, ó, vá para o psiquiatra. Ah, tá bom, o psiquiatra vai me passar as medicações para equilibrar, né, meus neurotransmissores. Mas vá também para o terapeuta, para ele pensar do seu inconsciente profundo. E aí o inconsciente na visão junguiana, eu vou falar aqui porque a Joana nesse capítulo ela traz a visão junguiana, que o Jung ele divide o inconsciente em pessoal e coletivo. O que é que está no inconsciente pessoal? A minha existência de agora, a minha personalidade construída e sendo construída de agora, dessa existência. Então, nesse consciente pessoal, estão os traumas, estão as repressões, estão os conflitos, estão as mágoas profundas da época da minha infância. Tudo isso aí ocorrido na época da infância fica guardado nesse consciente pessoal. Por isso, né, que esse trabalho do psiquiatra, um bom psiquiatra, né, gente, não é só o psiquiatra medicamentoso, esse é o psiquiatra humano, né, que ele pode prescrever medicação para fazer o equilíbrio dos neurotransmissores, aí trabalhar com oxitocina, com a serotonina, né, com todos esses elementos aí que precisam estar equilibrados, que é regular, então, o trabalho das sinapses em nosso cérebro, porque o cérebro é um mecanismo de captação das emoções e de captação de uma realidade que não é aparência, né? É uma realidade que está progressivamente em busca da verdade, que está com Deus. Mas daqui até lá é muita estrada. Então, veja bem, e aí você pega também junto um terapeuta que vá pensar. Existem muitos tipos de terapias, né? Mas digamos que você procure uma terapia que, para o seu estado, ela pode ser terminável ou interminável lá, conforme Freud nos ensina, né? Uma terapia pode durar uma vida inteira, ela pode terminar em poucos dias e ser só uma psicoterapia breve, né, para resolver questões pontuais. Mas se o equilíbrio for uma necessidade maior, você vai procurar os dois, né, o psiquiatra para medicação, e que ele seja humanizado, né, e um terapeuta para retirar de lá o lixo emocional que você guardou e registrou como sentimento ruim e guardou lá no seu inconsciente. Mas existe um outro estamento que o Jung chamou de inconsciente coletivo. Nesse inconsciente coletivo residem os instintos e os arquétipos. Os arquétipos não têm representação. Você não pode desenhar o arquétipo, porque ele faz parte de toda a experiência da humanidade.
Quando Jung diz isso, que faz parte de toda a experiência da humanidade, pense em você como uma individualidade, espírito imortal, com muitas reencarnações. Em cada encarnação, ficou registrado nesse espírito imortal uma porção de cultura da época. E essa porção de cultura, ela é trabalhada segundo essa visão dos arquétipos, segundo essa visão do Jung, tá? Então, um arquétipo, só para você lembrar, animus e anima, o arquétipo masculino e o arquétipo feminino, né, que nós não podemos representar. Então, os instintos e os arquétipos, eles fazem parte, né, desse inconsciente coletivo. Mas aí é Jung, não sei nem se eu consegui fazer com que vocês entendessem isso melhor, né? Mas a gente depois vai esclarecendo, porque a Joana ela vai trabalhar com esses termos, criatura. Vamos aprender, isso aqui não é uma live de aconselhamento, isso aqui é um grupo de estudo, né, que eu estou com vocês, estudando para a gente conseguir nos transformar em pessoas mais equilibradas, sabe? Para a gente conseguir retirar essa porção narcísica do nosso comportamento, né? Essa porção narcísica de querer que o outro faça exatamente o que eu quero que faça, né? Para ser uma repetição daquilo que eu chamo da minha fé cega ou da minha ditadura da razão. Vocês entenderam? Pois é. Mas devagarzinho a gente vai esclarecendo esse mundo de conhecimento que a gente precisa pisar nele, porque a Joana trabalha junto com Jesus, sempre, sempre. Então a gente precisa conhecer a trajetória de Jesus, precisa conhecer todo o trabalho dele, né, que foi deixado como um norte para a gente viver bem, e precisa conhecer como é que os estudiosos, investigadores da alma humana ou da mente humana, eles estão trabalhando com essas dimensões, né? Então, o homem é esse ser, né, sócio, psíquico, espiritual. Então, são muitas as dimensões do ser humano. Então, existem seres humanos encarnados e seres humanos desencarnados. E a gente fica aí preocupado com questões assim, existe vida em outro planeta? Oh, eu ainda não estou dando conta da minha vida neste planeta. Existe sim, porque Deus cria incessantemente. Mas essas são conversas para outro momento. E aí a nossa Joana, ela vai dizer o seguinte: ah, meu Deus do céu, que a emergência espiritual é o despertar da consciência sua. O despertar da minha consciência é a minha emergência espiritual. Sair da fé cega e da ditadura da razão. Para sermos seres livres, seres de mentes livres. E não ser daquele modo. Se você não comunga comigo, não é meu amigo. Não, você comunga comigo e pensa da forma como você pensa. E entre esta pessoa que aqui está e todos vocês, existe um sentimento fantástico que se chama respeito. E junto com ele vem tolerância. E junto com os dois, vem amor. Então, aqui nós terminamos o nosso trabalho de hoje, esperando que esta introdução lá no pensamento junguiano, ela sirva, né, para que a gente vá entendendo devagar, porque é devagar que a gente vai entendendo as lições de Jesus, a gente vai entendendo os fundamentos da psicologia espírita da nossa irmã Joana de Ângeles e vai entendendo a nós mesmos, né, como é que a gente funciona aqui nessa existência. Como é que eu funciono aqui na existência? Então, essa pergunta que eu deixo
para todos vocês na noite de hoje, aqui no Grupo Espírita Casa de Guará. Que a paz do Mestre nos envolva, nos dê uma semana muito produtiva e nos enlace a todos nós num grande abraço afetivo.